Programa Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis, Vitor Hugo Automóveis. Olá, sou o João Ricardo Vargas e estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Como sempre digo aqui, o meu muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia todas as semanas aqui conosco no canal 19 da NET TV Santa Maria, a TV que é nossa. Muito obrigado também aos nossos apoiadores culturais, o Vitor Hugo Automóveis, o Vitor Hugo que traz sempre excelentes ofertas, o Vitor Hugo que sempre realiza o seu sonho, né? O sonho de ter um carro melhor, um carro bacana, é dar uma chegada lá no Vitor Hugo e temos absoluta certeza que você vai sair de lá com o seu carro novo. E também a Imobiliária Modelo, né? Que está há mais de 30 anos no comércio, enfim, toda essa questão imobiliária de Santa Maria. Um grande abraço para toda a equipe da Imobiliária Modelo. Mais uma vez, como disse aqui nos nossos estúdios, trazendo aqui um amigo de longa data, colega, policial, delegado Gabriel Zanella. O delegado Zanella, que é o nosso delegado de homicídios da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Delegado Zanella, muito obrigado, né, pela aceitação do nosso convite, de estar aqui com a gente, né? Eu sempre procuro trazer aqui, fazer um balanço entre questões de cidadania e questões de segurança pública. Embora, Zanella, aqui nós vemos aqui que quando a cidadania está bem equilibrada, ela acaba refletindo diretamente na tua delegacia, né? Então esse é o grande objetivo. Então a gente agradece aqui a tua presença e nós vamos bater um papo aí para saber como que está a tua delegacia. Muito obrigado, comandante Vargas. Estamos à disposição, agradecemos a cedência do espaço em nome da Polícia Civil e é uma oportunidade muito importante para esclarecermos algumas questões relevantes atinentes à segurança pública e também à cidadania. Perfeito, perfeito. Eu também já deixo aqui o agradecimento da TV Santa Maria também, sempre pelo pronto atendimento, né? E Zanella, eu vindo para cá, para o programa, eu pensando, né, que a tua, e quando a gente fala tua, a gente fala na equipe, né? Porque nós não fizemos nada sozinhos, né? A responsabilidade da tua delegacia, ela é muito grande e ela ficou maior ainda pela excelência do serviço de vocês. Por quê? Porque nós já estamos acostumados, né, em termos as informações de que a partir de um fato ocorrido na nossa cidade ou aqui na nossa região, nós temos absoluta certeza que a delegacia, em poucos dias e às vezes até em horas, ela resolve o caso. Então, sem dúvida nenhuma, aumenta a tua responsabilidade no que diz respeito à celeridade, né, da investigação, enfim. Então, já fica aqui o nosso registro, Zanella, como nós temos orgulho em falarmos isso aqui de Santa Maria, né? Dentro da celeridade do trabalho de vocês. Nós agradecemos em nome da equipe e Santa Maria tem uma característica, o senhor muito bem conhece, em razão do seu excelente histórico profissional, que é a integração entre as instituições de segurança pública. E nós percebemos que nos últimos anos isso está
muito bem aperfeiçoado, as instituições de segurança pública têm conversado, as agências de inteligência estão trabalhando de uma forma muito célere e eficaz. Então, o número de armas apreendidas pela Brigada Militar, pela Polícia Rodoviária Federal, também ações criminosas que são evitadas, né? Isso o lado preventivo é muito importante. E também os altos índices de esclarecimento, de elucidação dos homicídios consumados em Santa Maria, em regra, sempre superior a 80%. Tivemos em 2019 100% de esclarecimento. Nós devemos isso ao esforço em equipe dos policiais, né, que estão trabalhando na elucidação desses graves crimes, porque o bem maior é a vida, e quando a vida é atingida por meio de um assassinato, o Estado, por meio das instituições, deve dar uma resposta, e essa resposta não pode demorar, né? Porque a justiça que tarda não é justiça, e nós sabemos que no homicídio, se nas primeiras 72 horas não surgir algum indício, dificilmente durante o transcorrer das investigações a autoria será esclarecida. O que nos assusta, e voltando ao que o senhor falou no início, é o elevado número de adolescentes envolvidos com esses crimes, seja no polo passivo como vítima, com pouca idade, 15, 16, Sim. seja no polo ativo como infratores, praticando gravíssimos atos infracionais equiparados a homicídios consumados e tentados. Nós já apreendemos 30 adultos este ano envolvidos em homicídios e apreendemos 16 adolescentes infratores. Mais de 50%. Então, nos assusta, nos preocupa. São adolescentes cada vez com menor idade, gravíssimos antecedentes policiais e banalizam a própria vida, a vida de terceiros, um envolvimento cada vez maior com o tráfico ilícito de drogas, com as chamadas facções criminosas, e isso tem crescido, né, e nos preocupa porque nós agimos, na verdade, como polícia judiciária, polícia de repressão, na consequência. Correto. Ou seja, falhou a família, falhou o Estado por meio de outras instituições, educação, assistência, vai resultar no nosso trabalho. Vai dar o resultado. Delegado Zanella, diante da experiência toda, né, do know-how, enfim, desta rotina dentro da delegacia, nós teríamos como fazer um diagnóstico do porquê que esses meninos, essa camada mais jovem, está inserida no processo crime? É um tema complexo e multifatorial no meu sentido, ou seja, não é uma questão meramente de polícia, mas sim de políticas públicas, de assistência social, de educação, e quando falo em educação não falo só em educação formal, em escola, Sim. mas falo sobretudo na responsabilidade dos pais. A questão familiar. De não delegar às instituições públicas e privadas aquilo que é atribuição da família, de impor, obviamente, dentro dos limites legais, né, o limite do agir do jovem, e promover também uma cultura de diálogo, porque esses jovens, por vezes, não encontram em casa um ambiente favorável ao diálogo e vão buscar fora de casa, em más companhias, aquilo que deveriam ter em casa. Então entram normalmente pelo abuso do álcool, do cigarro, eles entram para as drogas ilícitas, e aí começa a maconha, o crack, a dependência química, as dívidas com as drogas, acabam furtando dentro de casa, tendo um comportamento agressivo, mau rendimento escolar, evasão escolar. E aí começa todo o processo. É um processo muito complicado que a gente deve evitar como cidadão, como policial, e ele é multifatorial, né? Alguns deveriam ter melhor oportunidades, né? Principalmente a escola, talvez em turno integral, né? Um acompanhamento melhor, mas a família deveria dar mais atenção a essas questões. Delegado, fazendo esta forma como colocaste aí, né? Que olha, como nós, né, e aí eu me insiro dentro deste processo, tendo em vista há pouco tempo estar dentro da corporação, como nós temos a condição de fazermos algumas avaliações e verificarmos aonde que está a falha dentro do processo, né? E aí nós vamos, dentro desse diagnóstico que eu acabei provocando aqui, que nós vamos analisar o seguinte: olha, essa situação não é um caso de polícia, ou seja, teve falhas. E aí é muito fácil, né,
É fácil nós detectarmos aonde aconteceu a falha para acontecer aquela situação mais grave, né, em termos de ocorrência policial, enfim, e a gente acaba realmente fazendo isso. Mas, delegado, dentro desta questão, temos aqui várias notícias, né, informações, a questão que a droga seria um dos fatores mais evidentes, né, a respeito da consequência, dando como consequência o homicídio. Confirma esta informação? Sim, isso infelizmente é uma realidade em Santa Maria, em outras cidades do mesmo porte e também, infelizmente, em pequenos municípios já do Rio Grande do Sul. O comércio ilegal de drogas, ele capilarizou, né, em todo o Brasil, especialmente no nosso estado, que faz fronteira com a Argentina, com o Uruguai. Do ponto de vista geográfico, Santa Maria ocupa uma posição estratégica. Né? Então, por aqui cruza muita droga, aqui é ponto de distribuição, e o que nós percebemos é uma atuação das facções criminosas cada vez mais acirrada, mais violenta. Então, é importante trabalhar na prevenção e na repressão. E no que se refere ao tráfico ilícito de drogas e organizações criminosas, penso eu que a chamada descapitalização do grupo criminoso, ou seja, agir de forma repressiva e qualificada, apreendendo, sequestrando bens móveis e imóveis destas organizações, é muito importante. Não só aprender, mas também descapitalizar. Descapitalizar. Isso é importante. Justamente, ou seja, não deixar com que fique um pouco desse dinheiro no bolso para que ele vá lá e acabe se fortalecendo com o equipamento novamente. Algo que nos preocupa muito e infelizmente ocorre muitos crimes são ordenados de dentro de casas prisionais por meio do uso de aparelho de telefone celular. Então, nós somos desejosos de que o quanto antes haja implementação de tecnologia dos chamados bloqueadores. Porque, do contrário, dificulta muito, né? Nós temos aí experiência de que diversos, os mais covardes e premeditados crimes envolvendo as organizações criminosas, o mandante está preso em sistema fechado. Sim. E determina, né, a execução de desafetos. Então verifica-se que o sistema prisional ele vem se alterando dentro da sua rotina e que o Estado, né, como o grande responsável, que inclusive dentro do processo segurança pública, evidente, tem que adotar uma atitude mais forte diante disso. E uma coisa, delegado, que, por exemplo, nós já trouxemos aqui o delegado regional penitenciário, o Anderson, e o que o nosso presídio está fazendo aqui em Santa Maria, sem dúvida nenhuma, eu estimulo aqui dentro do processo, que é a questão do preso trabalhar lá dentro do presídio. Por que isso? Justamente para que ele ocupe a sua mente numa questão produtiva e não acabe ficando com este telefone, fazendo toda esta rede, né, que acaba caindo lá dentro, né, da sua delegacia como consequência mais grave. Né? Com certeza. A PESM aqui em Santa Maria é exemplo a ser seguido por outras casas prisionais nesse sentido. Presos que trabalham nos mais diferentes setores, inclusive padaria, exato, né? Questão de serviços gerais, serralheria. Inclusive... Estão fazendo ração para cachorro. Isso é muito importante, melhora a autoestima do preso, tem a questão da remissão da pena e dá perspectiva de no futuro um trabalho digno. Né? E dentro, delegado Zanella, dentro também de informações, a questão envolvendo o crime organizado, né? E as chamadas facções. Temos aqui notícias da facções Bala na Cara, facções dos Manos. Isso realmente dentro da Delegacia de Homicídios, ela já verificou que realmente existem essas facções? Essas facções existem com certa força, mas aqui em Santa Maria também há uma característica, não diferente de outros municípios do mesmo porte, que é a presença de facções locais, de alguns bairros, alguns criminosos que sempre atuaram no tráfico ilícito de drogas, eles têm certa liderança dentro das casas prisionais.
e, de certa forma, eles têm uma afinidade com as facções maiores da região metropolitana de Porto Alegre. Mas, infelizmente, a presença das facções criminosas em Santa Maria, a exemplo de outros municípios, é uma realidade, e por isso é importante, o que eu já falei, a questão da repressão qualificada, atuando, sobretudo, nos bens patrimoniais e na lavagem de dinheiro. E o que se verifica também, delegado, é o fator que chama a atenção, é uma grande ascensão financeira de pessoas que normalmente nós vimos dentro de um determinado aspecto, que um pouco o sujeito aparece lá com um carro do ano, um carro importado, enfim. Existem informações que são carreadas até a polícia. Como se dá esse tipo de informação? Por isso que nós contamos sempre com o apoio da comunidade. É muito importante que anonimamente colaborem conosco por meio de denúncias anônimas, telefone 197, que é 24 horas, ou também o 3222-9478, em horário comercial, de segunda a sexta-feira, que é da delegacia, porque aí o denunciante, de forma anônima, poderá colaborar. Ora, aquele vizinho lá, ele está com ascensão patrimonial, está com patrimônio incompatível com a renda, ele não trabalha e aparece com veículos, faz viagens, ostenta, etc. Então isso é importante porque a gente começa a trabalhar, repassa para a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado e faz um levantamento importante do ponto de vista da inteligência policial, porque essas pessoas frequentemente utilizam laranjas, não tem nada no nome próprio, e utilizam familiares, amigos, para dar suporte para toda essa questão patrimonial. Delegado, é importante falar exatamente isso, porque normalmente aquela pessoa que tem alguma informação, ela acaba tendo um receio de dar esta informação, de passar essa informação, com medo de que ela seja envolvida e tudo mais, Mas a gente sempre coloca aqui para a comunidade que existe uma responsabilidade muito grande por parte dos órgãos de segurança em não revelar identidade jamais. Isso, a pessoa não precisa nem dizer o nome, e ainda, se não quiser ligar para o 97, para o 190, nem para a nossa delegacia, que ligue para o Disque Denúncia, que é 181, exatamente. Porto Alegre, Secretaria de Segurança, que lá uma outra pessoa vai atender, vai fazer todas as anotações e vai encaminhar para as instituições responsáveis pelo caso. Perfeito, perfeito. Delegado, como que funciona? Evidentemente que nós não vamos falar aqui de forma alguma a questão do modus operandi da investigação, porque ela as investigações também, elas não são receita de bolo, Não existe uma investigação com receita de bolo, mas para que a população tenha o mínimo de conhecimento do disparo do processo, vamos dizer assim, a partir do momento em que chega na delegacia uma informação de um homicídio, como começa, como se dá o começo desta investigação? Então, nós somos acionados via CIOSP, a Brigada Militar é acionada, já comunica a Polícia Civil, nós comparecemos à Delegacia de Homicídio numa equipe significativa de policiais discretos, e lá vamos fazer um trabalho que diz respeito, num primeiro momento, exclusivamente à autoria do delito. Nós vamos deixar que as questões periciais, isolamento, fique a cargo da Delegacia de Pronto Atendimento, e nós vamos tentar, de um modo discreto, conversar com a Brigada Militar e com pessoas que possam colaborar acerca da autoria. Quem foi, as circunstâncias, se foi com disparo, se foi com faca, se foi com outro instrumento, o perfil da vítima. Vamos contatar a família e vamos colocar à disposição naquilo que pudermos auxiliar. E aquelas diligências que forem estritamente necessárias de serem feitas, serão feitas naquele momento, mesmo de madrugada, com chuva, como for. Nós vamos ouvir as pessoas, vamos conversar melhor com os familiares, vamos entrevistar pessoas que conheciam a vítima, vamos fazer algumas análises preliminares de vínculos, para a partir daí, antes mesmo até do registro de ocorrência policial, nós já temos uma linha de investigação, e sempre mantendo contato com o plantão, com a Brigada Militar e também com a perícia, no que se refere
análise do que possa ser relevante do chamado local de crime, que diz muito, né, para a investigação policial. Então, nós procuramos estabelecer uma relação de credibilidade, de confiança com os colaboradores, com as testemunhas, né, e sempre trabalhando em parceria muito estreita com a Brigada Militar, né, e com as demais instituições de segurança pública. Perfeito, perfeito. Delegado, diante desta, falou aí a respeito desta integração, né? Nós temos aqui uma marca muito forte em questão de Santa Maria, é justamente nesta grande colaboração, nesta grande corrente colaborativa entre os órgãos de segurança, né? E há pouco o nosso prefeito Jorge Possobon acabou também redimensionando, que estava um pouco parado, a questão do GGIM, né, que é o Gabinete de Gestão Integrada, que juntamente com o CIOSP acabou dando um suporte melhor para que tenha esse diálogo seja mais fluente, né? Com certeza. Como é que está esta... O que nós percebemos aqui em Santa Maria é uma gestão de excelência nesse aspecto e de forma desburocratizada, ou seja, nós estamos atuando na atividade fim, já tem um guarda municipal nos auxiliando nas câmeras, o bombeiro já está em deslocamento se for necessário resgatar alguém. Certo. Então, desde um acidente de trânsito grave, um homicídio consumado, tentado, a gente percebe a eficiência dessas instituições atuando de forma conjunta. A integração, que já era forte antes, agora ela se tornou mais efetiva em razão da proximidade. Não raro nós vamos lá no CIOSP, mesmo na madrugada, e trabalhamos junto, analisamos situações. Isso é muito importante. Então, tomara que nunca precise uma nova ação muito grande das instituições de segurança pública em Santa Maria, mas se for necessário, a comunidade tenha certeza de que estaremos preparados. Está preparado para uma grande ação. Perfeito, perfeito. Delegado, o que nós temos hoje em termos de o fato mais novo, mais recente, que está em andamento da delegacia? Então, o fato mais novo é uma investigação denominada Artigas, que diz respeito ao assassinato muito premeditado e covarde de um empresário no bairro São José, de um estabelecimento que tinha por atividade principal o ramo de carnes, e nós prendemos na segunda-feira um trio, uma mulher e 2 homens sem antecedentes policiais, que são responsáveis, segundo as investigações, por terem atuado não tanto na execução, mas no planejamento do crime. Então, outras pessoas já estão sendo investigadas no que diz respeito especialmente à execução. A motivação seriam dívidas não relacionadas ao tráfico ilícito de drogas, mas de outra natureza. E é uma investigação muito complexa porque o crime foi premeditado, né? Foi muito bem planejado e estas pessoas achavam que não seriam descobertas, mas felizmente, graças a um trabalho bastante árduo, conseguimos lograr êxito em identificar, se não toda a cadeia de autoria, a principal parte responsável por planejar e executar esse grave crime. Então, é um crime que, pela motivação, foge um pouco daquilo que nós vemos cotidianamente, né? E a vítima já tinha sido ameaçada em 2 ocasiões de forma concreta, né? Ela tinha um pressentimento que poderia ser morta. Então, tudo isso foi levantado por meio da investigação e conseguimos prender essas pessoas. Uma delas estava com a certidão de óbito da vítima na bolsa. E sequer perguntou o motivo da prisão, ou seja, ela já sabia. Já tinha a certeza do que iria realmente acontecer. E chama a atenção então, delegado, que diante dessa situação, essas pessoas elas foram uma espécie de contratadas para a realização do crime ou tinha uma rede? Na verdade, o que nós, por enquanto, levantamos na investigação são pessoas que planejaram e contrataram terceiros para fazer. Exato, contrataram um terceiro para fazer. Pessoas. E o planejamento foi muito bem feito, claro que não foi perfeito, mas foi muito bem organizado, tanto com detalhes, né? Tanto na chegada como na fuga, foi muito bem executado. Olha só, delegado, e esse tipo de situação é comum, não é? Como dentro dessa rotina se desenvolve?
é uma situação que não é muito comum, mas por vezes ela é semelhante aos chamados desaparecimentos de pessoa, que nós desconfiamos desde o princípio que não se trata de um desaparecimento de pessoa, mas sim de um homicídio ou de um feminicídio. Então, alguns desaparecimentos de pessoa nós temos assim uma atenção um pouco mais forte em razão de indícios que nós percebemos que, por vezes, quem registra é o próprio suspeito de agredir ou de ter, digamos assim, matado ou consumido o cadáver da vítima. Então, é muito importante que a gente, como polícia, saiba ter esse discernimento, né, do que deve ser priorizado, porque infelizmente as pessoas praticam situações dessa natureza. Já tivemos mais de um caso. Então, pessoas que têm uma ideação suicida, né, que têm problemas neurológicos, psiquiátricos, e pessoas que sofrem violência doméstica e desaparecem, nós temos uma especial atenção. Perfeito, perfeito. E é justamente aí, delegado, que se vê, né, o know-how, a experiência, né, da equipe em perceber, porque muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, para não se falar no 100%, um pequeno detalhe percebido, e só percebido por quem tem essa experiência, é que vai dar um insight justamente para qual é o lado da investigação que vai acabar se desenvolvendo. Isso, e aqui nós destacamos o trabalho de excelência reconhecido nacionalmente, aqui dos Bombeiros de Santa Maria, né, do 4º BBM, Sim. com o chamado canil, os binômios, né, que são cães com faro específico de odor de cadáver e de pessoa viva. Foram já diversos os casos em que uma atuação conjunta fez com que vidas fossem preservadas, né, pessoas que tinham uma ideação suicida, que desapareceram, tentaram se matar de uma forma ou de outra, não conseguiram ou estavam no trajeto e os bombeiros conseguiram evitar. Isso é muito positivo, nos alegra muito, e a família, quando tem notícia de que a vida foi salva, agradece muito. Olha aí, que maravilha. Delegado, já nos dão a notícia lá que o nosso tempo está estourando. Eu gostaria que o senhor pudesse deixar uma reflexão, uma mensagem, né, ligado evidentemente ao serviço como um todo público da Polícia Civil e, em especial, aí, a Delegacia de Homicídios. Então, que a comunidade santamariense conte sempre, cada vez mais, com as instituições de segurança pública, especialmente Polícia Civil, Brigada Militar, Guarda Municipal, dizer que segurança pública, e assim diz a Constituição, é dever do Estado, mas é direito e responsabilidade de todos. Portanto, eu convido a todos que, na medida do possível, também colaborem com as instituições de segurança pública, fazendo denúncias anônimas pelo telefone 190 da Brigada Militar, 24 horas, 197 da Polícia Civil, também 24 horas, e a partir daí nós poderemos dar um cumprimento ainda melhor na nossa missão policial. Delegado Zanella, eu quero aqui, né, como o apresentador deste programa, e também a questão envolvendo a nossa TV Santa Maria, trazer uma mensagem para a delegacia, para a equipe da sua delegacia, né, dando os parabéns, como disse e fiz na abertura deste programa, porque nós temos um orgulho muito grande, né, e a certeza absoluta que, a partir do momento em que se tem a notícia, né, de um fato que todos nós sentimos muito, né, que é a perda de uma vida, nós temos a absoluta certeza de que a nossa Delegacia de Homicídios, ela vai chegar na autoria e vai realizar esta justiça que tanto a população clama, né? Principalmente o lado familiar, aquelas pessoas que têm um laço mais próximo, né, da vítima. Então, eu desejo aqui a continuação desse sucesso, que Deus abençoe toda a sua equipe, leve daqui um grande abraço fraterno para toda a equipe da Homicídios, né? E dizer também, delegado, que este programa aqui está à sua inteira disposição. Sempre que houver qualquer necessidade, faça contato conosco, porque este é o grande objetivo da gente estar aqui, tá bem? Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Pessoal, eu tenho certeza absoluta que cumprimos com este objetivo, né? De nós trazermos aqui o titular da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoas, o delegado Zanella, que tem um alto
índice de capacidade técnica profissional e a gente sempre fala, né, dentro do aspecto profissional, de que é a pessoa certa no lugar certo. Então, eu tenho absoluta certeza aqui que tiramos várias dúvidas, foi uma conversa, um papo muito informal. Evidente que o delegado Zanella, algumas coisas ele não pode revelar aqui, né, de formatos ou formatações de investigação, enfim, porque tudo isso cabe de forma sigilosa de como chegar em determinados assuntos. Bom, diante disso, nós queremos mais uma vez aqui agradecer, né, a sua companhia, agradecer a sua audiência e tendo qualquer dúvida a respeito deste papo aqui com o delegado Zanella, faça um contato aqui com a TV que a gente faça chegar até o delegado, tendo certeza aí de que ele vai trazer as respostas que vocês necessitarem, tá bem? Então, um grande abraço, todos tenham uma boa semana, abençoada e até a semana que vem. Forte abraço! Programa Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis, Vitor Hugo Automóveis,